Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano. Hoje eu vou mandar um forte abraço aqui para Marise Francisca Camilo Machado. Ela escreveu aqui no canal. Boa tarde, irmão Vanderlei. A última semana do final do ano eu faço jejum de agradecimento ao meu Pai Celestial. Até amanhã. Obrigado pelo até amanhã. Eu sempre falo isso que eu amo, que é um compromisso que amanhã nós vamos estar aqui juntos estudando as Escrituras. E eu gostei bastante, né, do jeito que a Marise faz. Sempre no final do ano ela reserva ali aquele domingo de jejum em agradecimento. Ela não pede nada. Então fica uma deixa aí quem quiser aderir à dica, né, da irmã aí, tá bom? Então eu vou mandar um forte abraço aí para a irmã e para sua família, Marise Francisca Camilo Machado. Obrigado pela dica, a sua participação aqui com a mensagem, tá bom? Eu também quero convidar vocês a participar de um canal chamado Evangelho em Perspectiva. Esse canal, toda terça, ele é um canal diferente dos outros. Ele também ensina o Vem e Segue, mas ele é um canal diferente porque ele faz uma live toda terça-feira às 20h30, tá bom? Então, nessa live dá para você participar com as perguntas. Também os participantes da live ali tem convidados, eles fazem perguntas também, dá para interagir ali pelo YouTube, tá bom? Então é fantástico a live aí, o Evangelho em Perspectiva. Então eu convido todos vocês a participar nesse canal aí magnífico, e eu vou deixar aqui no final da descrição do meu vídeo, tá bom? O link do Evangelho em Perspectiva, esse canal no YouTube. E também no topo dos comentários aí para facilitar, tá bom? Então todos convidados aí. Ontem eles fizeram a live e então fica gravada no YouTube. Então se você clicar aqui, você vai poder ver como é que funciona a mensagem deles no YouTube, tá bom? Então vamos lá. Hoje eu vou compartilhar com vocês aqui o Salmo 110. O Salmo 110, ele é muito especial e ele é o salmo mais citado dentro do Novo Testamento. Você sabia disso? Eu vou compartilhar aqui alguns versículos aqui que ele está citado dentro do Novo Testamento. Você pode estar conferindo depois, tá bom? Então, olha só, ele é citado lá em Mateus 22, versículo 43 ao 45, Marcos capítulo 12, do 36 ao 37, Lucas capítulo 20, do 42 ao 44, Hebreus capítulo 1, versículo 13, Hebreus capítulo 5, versículo 6 ao 10, Hebreus capítulo 7, do versículo 11 ao 28, Hebreus capítulo 8, o versículo 1, o versículo 10 e o versículo 12. Hebreus capítulo 13, versículo 10 e também o versículo 12 e 13. E também Hebreus capítulo 12, versículo 2. Atos dos Apóstolos, também no capítulo 2, versículo 34 ao 36. E em Atos capítulo 7, do versículo 55 ao versículo 56. E Romanos 8, 34. Olha quanta escritura falando sobre Salmos 110, né? Então, Salmo 110 é o salmo mais citado dentro do livro do Novo Testamento aqui. E eu vou compartilhar pelo menos uma ou duas escrituras aqui com a gente, tá bom? Hoje eu vou compartilhar aqui, vou começar aqui em Salmo 110, versículo 1. Então, aqui esse salmo, quem está proferindo ele é Davi, tá bom? Tanto aqui, né, no cabeçalho no Velho Testamento diz que esse salmo ele é de Davi. Também no Novo Testamento, as menções que faz a esse salmo fala que Davi que o escreveu. Inclusive fala que Davi estava cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito, ele fez esse salmo. Esse salmo é um salmo messiânico. É um salmo que fala sobre Jesus Cristo. É um salmo profético, tá bom? Vamos lá aqui o versículo 1. Davi disse o seguinte aqui. E disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita, até que eu ponha os teus inimigos por escapelo de meus pés. Então, começando aqui, né? E disse o Senhor ao meu Senhor. Então, quem está falando aqui é Davi. Então, ele está falando que disse o Senhor ao meu Senhor. Então, aqui a gente já consegue identificar que Davi, ele reconhece que existe dois senhores à frente dele, dois senhores acima dele. Então ele está falando desses dois senhores. Aqui no hebraico original, aqui no português a gente vê senhor e senhor, né?
assim disse o Senhor ao meu Senhor. Mas no hebraico a palavra do primeiro Senhor é diferente da segunda, tá bom? Na primeira é falado o nome do Senhor, realmente, tá bom? O nome de Deus. E no segundo aqui é falado aqui Adonai, Senhor. Então tem essa diferenciação, mas na língua portuguesa aqui não tem, né? Os dois casos aqui tá como Senhor. Mas qual é o significado disso? O que isso representa? Representa o quê? Que é o Pai que está falando ao Filho, Jesus Cristo, tá bom? Esse é o significado dessa escritura. Então seria como o Pai Celestial disse ao Filho dele, né? Jesus Cristo. E aqui no caso está falando como Davi dizendo, né? E disse o Senhor ao meu Senhor. Então Davi ele reconhece tanto o Pai Celestial como Jesus Cristo como senhores da vida dele. Tá bom? Eu achei bem interessante isso aqui. Então, falando sobre essas duas partes aqui, né? O Pai Celestial e Jesus Cristo, então a gente tem que imaginar aqui o Senhor, o Pai Celestial falando a Jesus Cristo assim, assenta-te à minha direita. Você sabe o que significa isso, assentar-se à direita de Deus? Bom, assentar-se ali, ele está falando de um trono. Então, ele colocou um trono ao lado dele e o filho se assentou ao lado dele ali. Ao lado direito do trono do rei é um lugar de muito privilégio, tá bom? É um lugar de destaque, tá bom? Então, aquele que está ao lado do trono do rei é uma pessoa de muita confiança, na qual não precisa pedir autorização para falar com ele. Vocês devem lembrar aqui do contexto histórico no Velho Testamento, que se alguém vem visitar o rei ali, se o rei não estender o seu cetro, aquela pessoa deve ser morta, né? Se ele não permitir, aquela pessoa não pode nem falar. Então tem tudo isso. E aqui o Senhor está falando que concedeu um lugar de destaque, ou seja, um lugar à direita dele ali para o filho, tá bom? Então é isso que significa, fica lindo, né? Quando a gente entende um pouco aqui o que significa isso. Então ele fala aqui, né? Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escapelo de seus pés. Quem são os inimigos, né? De Cristo que nos impediria de voltar à presença de Deus? Bom, sempre a gente ensina isso, né? Que existe dois obstáculos que nos impedem de voltar à presença de Deus. Um deles é a morte física, todos morreremos, e o outro é a morte espiritual, ou seja, o pecado. Morte espiritual é viver afastado da presença de Deus. E é o pecado que nos torna afastado da presença de Deus. Então, Jesus Cristo, ele venceu esses dois obstáculos, tá bom? Esses dois inimigos, a morte física e a morte espiritual. E aqui, quando o Senhor diz, né, colocar os seus inimigos sob o escapelo dos seus pés, em outras traduções diz como se fosse aos estrados, né, dos seus pés ali. Seria como um banquinho ali para reclinar o pé e descansar, tá bom? O Senhor ele tem domínio sobre esses obstáculos. Jesus Cristo venceu tanto a morte física e a morte espiritual, ou seja, o pecado, tá bom? Vamos continuar aqui assim. Eu queria compartilhar com vocês aqui esse versículo 1 aqui, uma vez que Jesus Cristo usou aqui no Novo Testamento, tá bom? Eu achei bem interessante, eu quis trazer para vocês. Já que o Salmo ele é muito citado no Novo Testamento, vamos conferir pelo menos esse aqui. Aqui em Mateus capítulo 22, a partir do versículo 42, Jesus Cristo ele faz uma interrogação ali aos fariseus, né? Sempre os fariseus, saduceus, escribas, eles vêm com perguntas a Jesus Cristo ali, como se fosse uma pegadinha, né? Para pegar Jesus Cristo de alguma maneira ali. Mas desta vez aqui, Jesus Cristo que faz uma pergunta para eles ali, tá bom? Então diz assim, no versículo 42, dizendo, que pensais vós do Cristo? De quem é filho? E eles disseram, de Davi. Bom, então Jesus Cristo fez uma pergunta aqui para eles, olha, o que vocês pensam do Cristo? De quem ele é filho? O Cristo é aquele, ele sabe que é o ungido que virá para reinar sobre as nações, para tirar o povo ali da opressão, do cativeiro. Então eles têm essa profecia, eles entendem que vai vir um ali para livrá-los, tá bom? E então Cristo fala, quem é o ungido, né? O que vocês pensam desse ungido? De quem ele é filho? E aí eles não pensaram duas vezes e disseram, é filho de Davi. Na verdade, essa resposta seria errada, porque
ele é da descendência de Davi. E aqui Jesus Cristo explica para ele por que não é válido eles falar que Jesus Cristo, ou seja, que o Cristo seria filho de Davi. Então, o correto é dizer que ele era da descendência, que viria dessa descendência. Até porque é da tribo de Judá que viria a salvação, ou seja, Jesus Cristo tinha que ser da tribo de Judá, tá bom? Então, deveria falar descendência e não filho. E Jesus Cristo repreende eles, faz uma pergunta e eles ficam calados, não sabem o que dizer. Olha o que Jesus continua dizendo no versículo 43. E disse-lhe ele: como é então que Davi, em espírito, lhe chama Senhor, dizendo? Então, olha que ele fala que Davi, ele fala em espírito, né? Esse Salmo 110, ele está em espírito, né? O Davi, ele estava com um espírito elevado, então ele fez um salmo profético, um salmo messiânico sobre Jesus Cristo. Então, o próprio Cristo reconhece que ele estava em espírito e ele fez esse salmo aqui. Então, o versículo 44, né, o versículo 43 que eu li, que disse-lhe: como é então que Davi, em espírito, lhe chama Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escapelo de seus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? Então ele fez uma pergunta aqui, né, para os fariseus. Ué, vocês estão falando aí que o Cristo, ele é filho de Davi. Mas o próprio Davi chamou o, o Jesus Cristo, né, o Cristo de Senhor. Como que é isso, né? Seria como se um filho chamasse o pai de filho ali, não faz sentido nenhum. Então, o que Jesus Cristo está dizendo aqui? É que o Cristo, a descendência dele, né, ela vem pela linhagem de Davi. Então, ele é descendente na carne por Davi. Porém, o pai de Cristo é o Pai Celestial. Por isso que o Salmo fala dessa maneira, né? Disse o Senhor ao meu Senhor. Então, quem é o Senhor de Jesus Cristo? Quem é o Pai de Jesus Cristo? É o Pai Celestial, tá bom? Então é isso aqui. E aí eles não souberam responder quando Cristo lhe fez a pergunta que eu achei bem interessante. Vamos aqui o versículo 2 do Salmo 110. Diz assim: e o Senhor enviará o cedro da tua fortaleza desde Sião. O cedro, né? O cedro é aquele bastão, né? Que segura ali. Às vezes, quando o rei não vai na guerra, ele manda o cedro ali para a pessoa segurar. Então, aquele cedro significa autoridade para a pessoa mandar ali governar na guerra ali. Então, o Pai, ele dá o cedro na mão de Jesus Cristo. Cristo, ele tem o domínio dessa terra aqui. Tá bom? É ele que está sobre o comando dessa terra aqui. É isso que significa aqui, tá bom? Ele fala que a fortaleza desde Sião, dizendo: domina no meio de teus inimigos. O teu povo se oferecerá voluntariamente no dia do teu poder, com ornamentos de santidade, desde a madre da alva. Tu tens o orvalhos da tua mocidade. Então, aqui ele fala, né? Quando fala aqui sobre o cedro, né? A gente é um salmo messiânico, fala também sobre o milênio. No milênio, Cristo ele vai reinar aqui por 1000 anos. Então, aqui está falando do poder. Quando ele vir também, aqueles que estão com Cristo vão se oferecer voluntariamente, tá bom? Nós vamos fazer parte do exército de Cristo. Quando Cristo vir, ele não vai ficar 1000 anos na terra aqui, tá bom? Tem o milênio, vai estar sobre o governo de Cristo, mas Cristo ele vai passar essa autoridade também. Ele vai delegar essa autoridade para outras pessoas governar aqui no milênio também, tá bom? Então ele não vai estar os 1000 anos todinho aqui com a gente, mas também ele vai passar essa autoridade para outros governar. Uma amostra disso é que quando ele fala lá em Apocalipse dos 144 mil, né? Esses vão vir governar também com Cristo no milênio, tá bom? Então, depois, outra hora, eu posso até explicar um pouquinho melhor sobre isso aqui. O que mais eu compartilhei aqui? Aqui, o teu povo se oferecerá voluntariamente. Nós voluntariamente faremos parte, né, de bom grado do exército do Senhor, para ajudar no milênio, fazer parte da hoste do Senhor, do exército de Deus. Eu achei linda essa parte também. E aqui essa parte, né, quando fala
o teu povo oferecerá voluntariamente no dia do teu poder, com ornamentos de santidade. Ornamentos, o que que é ornamento? Aqui ele está falando ornamentos de santidade. Ornamento é brincos, pulseiras. Imagina uma noiva, né? Se aprontando ali, ou uma mulher para ir para a igreja, né? A gente vê que a mulher, ela passa por uma transformação, né? Sabe aquele filme, o Transformers, né? A mulher também faz um transforma ali, né? Coloca uma cinta, coloca um batom, coloca sombra, coloca blush, eu nem sei o nome de todas essas coisas, mas coloca cílios também, né? Ela vai se montando ali, parecendo um transforme, né? Depois ela se desmonta de novo, né? E isso embeleza. Então aqui, o que o Senhor está falando, eu estou dando um exemplo aqui de uma pessoa se arrumando, né, para sair ou para ir na igreja, que coloca os seus ornamentos, né, se maqueia toda ali, então por isso que a mulher demora um pouco mais para se arrumar, ela fica mais bonita, né, em perfuma a capela e assim por diante. E aqui o Senhor está falando que nós colocaremos os nossos ornamentos de santidade, nós ficaremos mais bonitos por conta da nossa santidade, guardando os mandamentos, guardando os convênios. Esses são os nossos ornamentos que ele está citando aqui. Eu achei interessante esse versículo também. Versículo 4 aqui, tá bom? E jurou o Senhor, e não se arrependerá. Tu és sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, em Salmo 110, versículo 4, que eu acabei de ler aqui. E jurou o Senhor, né? Esse versículo também, esse versículo aqui, ele tem menção lá em Hebreus capítulo 7. Eu vou ler um pouquinho lá para nós entendermos melhor esse versículo aqui. Diz assim, ó. Porque aquele a quem essas coisas lhe disse, pertence a outra tribo, da qual ninguém lhe serviu no altar, visto que ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, sobre a cuja tribo Moisés nada falou acerca do sacerdócio. Então, olha só, né? No versículo 4 que nós lemos lá de Salmo 110, diz: Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, o que significa? Os sacerdotes, no tempo ali, está falando inclusive no Novo Testamento está falando da época de Moisés, eles tinham que ser da tribo de Levi. A tribo de Levi, ela foi separada para possuir o sacerdócio. E eles tinham o sacerdócio arônico. Arão, ele recebeu esse sacerdócio por imposição de mãos. Até em Hebreus 5 fala sobre isso, que ninguém tome para si essa honra, ou seja, possuir esse sacerdócio, senão o que é chamado como Arão, por imposição de mãos ali, tá bom? Então é dessa maneira que uma pessoa tem que... A gente não pode simplesmente, eu tenho uma carteirinha aqui de pastor, eu li a Bíblia do começo ao fim, agora eu tenho autoridade para batizar ou fazer as coisas. Tem que ter uma autoridade de Deus, tá bom? E essa autoridade é descrita em Hebreus capítulo 5, Hebreus capítulo 7, né? E Salmos está falando sobre essa autoridade aqui. Então, a autoridade do sacerdócio arônico, só mencionando, quando fala em Hebreus 5, fala que é para receber como Arão. Arão recebeu por imposição de mãos, e depois a descendência da tribo de Arão e a descendência dos levitas eram na ordem patriarcal, eles nasciam, né? Então, por nascer da tribo de Levi, eles recebiam já esse sacerdócio, tá bom? Então, depois eles recebiam esses ofícios, a gente não tem todos os detalhes nas escrituras, mas a tribo de Levi tinha o sacerdócio e as outras tribos nenhuma tinha. E aqui, no versículo conforme nós lemos, falou que se levantou um outro sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque. Então a tribo de Levi tinha o sacerdócio arônico, ou conhecido também como sacerdócio levítico. Porém, aqui está falando de um outro que receberia segundo a ordem de Melquisedeque. O sacerdócio de Melquisedeque, ele é um... Na verdade, não existe dois sacerdócios, né? Mas quem tem o sacerdócio de Melquisedeque tem autoridade a mais para fazer outras coisas. Seriam ofícios dentro do sacerdócio, tá bom? Então, na igreja nós temos uma divisão, o sacerdócio arônico e o sacerdócio de Melquisedeque. O sacerdócio arônico tem 5 ofícios, né? Tem 4 ofícios, desculpa. O sacerdócio arônico tem 4 ofícios, ou seja, diácono,
mestre, sacerdote e bispo, tá bom? E o sacerdócio de Melquisedeque, ele tem 5 ofícios dentro dele ali. Então, existe 2 sacerdócios no sentido de divisão de responsabilidades e autoridades e chaves dentro desse sacerdócio. Mas, na verdade, existe um único sacerdócio. Os 2 é um único sacerdócio. Não existe 2 sacerdócios. O sacerdócio arônico e o sacerdócio de Melquisedeque é apenas uma divisão dentro do mesmo sacerdócio, tá bom? Então, eu gostei bastante quando falou aqui no livro de Hebreus, né? Vou até ler de novo aqui, ó. Capítulo 7, versículo 13 e o 14. Porque aquele a quem estas coisas lhe disse, pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu no altar. Então aqui está falando que, de quem está falando aqui, que recebeu o sacerdócio de Melquisedeque, que tem o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, não foi falado sobre essa pessoa, porque ela não serviu no altar. Ou seja, ela não era da tribo de Levi. Então é disso que está falando. Olha o versículo 14. Visto que manifesto que o nosso Senhor procedeu de Judá. Então está falando de Jesus Cristo, ele veio da descendência de Judá. Então ele recebeu o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Bom, a mensagem já ficou um pouco comprida aqui. Vou terminar por aqui falando que Cristo, ele se fez sumo sacerdote. Qual era a função do sacerdote? O sacerdote, ele servia de mediador. Quando as pessoas pecavam, elas levavam ali ao altar um animal. E aí o sacerdote que oferecia, por causa da autoridade que ele tinha, ele oferecia aquele sacrifício pelo pecado daquela pessoa. Tá bom? Então, o sacerdócio ele servia de mediador. Cristo, sendo o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ele ofereceu a si mesmo como mediador e como sacrifício vivo, tá bom? Pelos nossos pecados. Então, Cristo, quando fala que ele é o nosso sumo sacerdote, ele é o nosso mediador, tá bom? E eu deixo essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.